Então, This call is now agora, being recorded. agora está gravando. Então, Boa tarde, boa pessoal. tarde, pessoal. Obrigada pela sua presença. Estamos A honra aqui de o Alex para nos ajudar a saber algumas coisas sobre o povo dele, indígena, que ele pode nos ajudar a saber mais e aprender mais sobre a cultura dele. Alex? Boa tarde a todos. A Minoria está aqui. Eu tirei esse pequeno tempo, pequeno momento com vocês para falar um pouco sobre os determinantes sociais de saúde em relação ao povo indígenas e também que é voltado para a nossa cultura também. E o tempo é curto, mas a gente vai tentar acelerar um pouco sobre esse assunto, que vai ser um pouco produtivo, que como a coordenadora disse, eu não domino bem ainda português, entendeu? Mas creio que vocês vão entender um pouco. E aí eu tenho 25 anos de idade e sou casado com uma mulher indígena e tenho um filho de 5 meses ainda. Aí eu estudo aqui em Belém e estou longe da minha comunidade, eu cheguei aqui recentemente. Mas vamos na parte já da apresentação agora, que vou estar colocando para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, pode pausar e perguntar, entendeu? Então, pode colocar uma palavra, Linda, se tiver, a gente pode um pouco. A gente tentou, pode colocar para eles aqui na tela, pode? O mapa tem... E se está querendo mostrar na tela? Na tela? Aí eu mandei aí para tu WhatsApp, aí para tu dar uma olhada aí, para posso entender um pouco. Tem Sobre o mapa mental, coloquei lá, que é o determinante social de saúde, que é a educação. Vamos falar um pouco sobre, envolve muita coisa, quando nós falamos desse assunto no tema. Tanto podemos falar dentro da cidade, como dentro da nossa comunidade. E isso aqui, na realidade, acontece em toda comunidade indígena dentro do Brasil. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre o que é determinados sociais, quando se fala da aldeia. Dentro da minha localidade, que é a aldeia São José, Picati, a minha etnia, se passa um pouco de momentos, de situações que a gente precisa acrescentar algumas coisas. O porquê que a nossa saúde dentro da aldeia ainda é precária, porque nós, povos indígenas, a gente temos situações diferenciadas quando se falamos da educação, principalmente. Vamos começar pela educação. A educação dentro da nossa comunidade, ela é voltada para a nossa cultura. Quando a gente fala de educação e cultura, colocamos festas, cantorias e corridas e danças
importâncias culturais mesmo e a nossa língua materna. A nossa língua materna, hoje em dia, ela tá sendo cobrada dentro da nossa escola, e isso tem nos ajudado muito a gente não deixar de valorizar a nossa cultura, porque da nossa língua vem os nossos valores. Então, eu vou entrar um pouco no assunto, tentar acelerar para vocês entenderem que porque muitas pessoas acham que a nossa educação, e nós povos indígenas, ainda estamos atrás dos brancos. É porque na nossa comunidade a gente vive ainda a nossa cultura. E, claro, nós não deixamos de praticar, de estudar o alfabeto português e alfabeto indígena. Sim, hoje em dia tem, na nossa comunidade, tem escolas de fundamental até ensino médio. E hoje os jovens estão estudando lá, mas há muita coisa para melhorar dentro da nossa educação. Quando falamos de socioeconômico, dentro da nossa aldeia socioeconômica, a nossa escola precisa de materiais, precisa de computação, precisa de várias coisas. É por isso que a nossa escola está atrás das escolas públicas dentro da cidade. Então, o jovem de hoje, ela ou ele se dedica estudando a língua portuguesa, que para muitos hoje, para nós indígenas, ainda é muito cedo para a gente entrar e entender o que na cidade se vive. Eu vou falar um pouco dentro dessa contexto, um pouco sobre a situação que eu estou aqui. Eu terminei meu ensino médio dentro da aldeia e eu fiz a prova, cota, e eu consegui passar, mas eu não tirei uma nota boa, entende? Podemos dizer assim. Podemos dizer que eu tirei a nota da média, mas consegui. E hoje eu estou aqui, eu estou vivendo uma nova realidade. Do que eu aprendi na aldeia, eu não estou vendo aqui na cidade, porque é totalmente diferente de um jovem indígena em terminar o seu estudo dentro da aldeia e ingressar numa faculdade. É totalmente diferente. Então, o que precisa para a gente melhorar dentro da nossa escola, escola indígena, que é a nossa escola, que é o Centro de Indígena Cutatia, nossa escola. Então, a falta de um jovem aprender mais é a tecnologia, podemos dizer assim. A sala de informática, hoje em dia, nós dependemos muito, não só nós indígenas, mas também os não indígenas, porque hoje em dia você entrar numa faculdade, você precisa de um notebook, um celular, um tablet, para poder acompanhar as aulas fora dos horários da sala de aula. Isso muitas vezes impacta muito, principalmente para nós. Então, o que ajuda mais a gente crescer e desenvolver mais é a tecnologia e o estudo também da língua portuguesa. Então, o material falta para nós lá na Bíblia. E os nossos governantes, podemos dizer assim, dentro do município e do estado, que é o estado do Maranhão, elas estão nem aí para nós, entendeu? Mas a política, dentro da política, eles colocam tantas propostas, mas eles ganham e acabam não cumprindo.
Então, para você ver hoje, um indígena, pode falar. Eu queria saber que povo no Maranhão? Qual é o grupo indígena no Maranhão? Cricati do Maranhão. Sim. Desculpa. Sim. Pode continuar. Então, Obrigada. eu quero sim deixar a minoria que está aqui bem claro, aí para a gente mudar no termo de saúde e como vive um índio dentro da aldeia. É por isso que muitos, nós indígenas, nós somos olhados assim como inferior aos não indígenas em relação ao estudo. Mas isso não quer dizer que nós somos inferior. Nós temos essa capacidade, só porque o que falta para nós é como posso falar a palavra certa para isso? Vamos simplificar uma palavra específica, que a gente não está tendo esse patrocínio, entendeu? Patrocínio é o que é? É as pessoas se oferecendo para ajudar a gente para tentar melhorar a nossa educação. Porque você vê um índio hoje, muitos têm o olhar de um indígena mendigando, que o índio não trabalha, que o índio é preguiçoso, mas não é isso. A realidade é muito diferente, entendeu? O que nos afeta muito é a educação que é fornecido dentro da nossa localidade. Por exemplo, coloca teu filho lá na aldeia. Eu sei que teu filho não vai aprender 100% do que é dado dentro da sala de aula na cidade. Você pode fazer um exemplo, que hoje tem uns exemplos reais que acontecem. Você pegar uma criança indígena, por exemplo, de 10 anos, e levar para a cidade, e ele passar uns 5, 20 anos lá. Você vai ver a transformação diferente, porque aquela criança teve um desenvolvimento muito rápido, aprendendo aquilo que não é da sua comunidade. Então, a diferença entre criança indígena e criança branco, não indígena, ela é muito diferente. A nossa educação ela é mais voltada para a nossa cultura, nossos costumes. Então, hoje em dia eu estou aqui e hoje eu estou aprendendo muita coisa, convivendo na cidade. Eu estou numa área de saúde, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus. E eu estou tendo essa oportunidade de ingressar numa faculdade. E isso é o sonho de qualquer pessoa do mundo e do Brasil. De uma mãe, ou de um pai, ou de uma comunidade. Entendeu? Então, hoje é uma conquista que eu estou levando aqui. E sei que eu estou aprendendo muita coisa. E eu vou crescer com isso. Mas não sou eu, vou ser um exemplo vivo para os jovens, para os indígenas de todo o Brasil. E vamos mudar um pouco para a saúde, entendeu? E na próxima, acho que depois da apresentação, se o Denis pode distribuir para vocês a mapa para vocês estudarem um pouco, entendeu? Eu enviei para ele. Então, vamos falar sobre um pouco da saúde. O que o índio vive? Posso perguntar, Alex, ou pedir a você abrir para talvez umas perguntas sobre aquela parte de educação antes de começar a parte sobre saúde? Tudo bem com você com isso? Tá? Se alguém tiver uma pergunta sobre... Muito bem. E também eu queria só falar dizer também o que você estava falando
Obrigada, Denis, por ter compartilhado essa parte aqui. Que a nossa a educação, a falta de tecnologia e a falta de aprender uma coisa, como é que diz, praticamente no sentido de atualidade, em vez de só no livro, ou só no computador, mas se tiver, mas é isso que eu acho que você estava falando do povo brasileiro, da cidade, do povo branco que não indígena, que pensa assim, ou tem a ideia que indígenas não tenham, ou que são inferiores, que claro, nós sabemos que não são, mas aquela ideia, eu acho que não é por causa de falta de capacidade, de modo nenhuma, mas é por causa da, das diferenças e falta de sabendo, né? Falta de ter aquela sabedoria da como é que digamos, por não ser informados. E é exatamente por causa que estamos tendo essas apresentações para ter mais, para saber mais a situação e também algumas das coisas que vocês estão enfrentando, assim que você está enfrentando indo para a cidade, depois de ter aprendido o português, mas aí entrando para viver na cidade, é uma coisa totalmente diferente, que você está passando de uma cultura para outra. Só que isso, vai desculpando o meu português, mas eu espero que deu para entender o que eu estava querendo falar. Mas alguém tem uma pergunta ou comentário? Falar um pouquinho, entendi um pouquinho o que tu quis dizer. Na verdade, eu estava falando em relação ao nosso estudo, entendeu? Que a gente é olhado, entendeu? A gente é olhado, não pelos muitos, entendeu? Como inferiores dentro da educação. Sabe por que que o índio hoje ele não domina bem português? Porque tem outras culturas e tem outras aldeias que não deixam esses povos saírem, entendeu? Para estudar ou para ter conhecimento lá fora. Mas em relação ao meu povo, eles têm essa liberdade. Mas só que o que afeta muito é dentro da nossa educação, é que hoje lá não tem muitos materiais escolares, entendeu? Para fornecer, para ter um bom educação, para poder sair e disputar pelo um trabalho, um emprego dentro da cidade. Isso não tem, né, todavia. E a tecnologia que eu falei em relação à computação é porque muitos de nós dentro da aldeia nós não temos essa condição e nós não temos como mexer, entendeu? Se você colocar uma computação para uma criança de hoje, ele não consegue tocar, tipo assim, fazer equações diferentes dentro da computação. Eles não conseguem entender lá dentro, mas já tem alguns que já têm essa capacidade, eles conseguem acessar fácil, eles têm facilidade. E hoje em dia, dentro da nossa aldeia, o celular ela é mais avançado. A criança ele pode mexer. Então, mas dentro da educação escolar, ainda nós estamos atrás dos não indígenas. Em relação a quê?
de material escolar. Nós não temos o melhor material escolar, né? Falta de material. O Estado ele não atende bem isso, né? Ele dá merenda para as crianças. Não tem merenda, aliás, não tem merenda lá. Não tem estrutura para a fazer com que as crianças possam se sentir confortáveis dentro da escola, entendeu? E eu falo isso porque eu presencio isso, entendeu? As pessoas falam que nós indígenas somos incapazes de conseguir, mas na verdade nós somos capazes. É isso que eu queria falar um pouco. Sim, deu para Sim, entender o que vocês estão falando. E eu estava concordando com isso. Uhum. Ah, acho que talvez as minhas palavras estão me falhando. O que eu estou querendo falar. Mas se tem alguma pergunta, pode fazer agora, ou o Alex vai continuar com a parte de saúde. Tudo bem, então. Pode continuar? Sim. Espera aí, deixa eu aumentar aqui dentro para mim. Já que não tem ninguém para fazer pergunta, a gente vai falar sobre a saúde dentro da comunidade. Tanto faz dentro da minha etnia ou qualquer etnia. Hoje em dia nós temos, dentro da nossa etnia, nós temos saúde básica, e nós temos transporte para levar os pacientes enfermos para a cidade, e passa a BR perto da entrada da nossa aldeia, da nossa comunidade, mas tem porém. Não é bem estruturado nossa unidade básica lá, mas o que falta é o que eu falei, acabei de falar dentro da educação, material. Muitas vezes não tem material, remédio, principalmente remédios. Elas vêm em datas erradas, muitas vezes elas vencem, tem alguns remédios que vencem, e muitas vezes vêm remédios que duram até um ano, podemos dizer assim. E, além dos remédios, falta muita coisa dentro da nossa unidade. Tem profissionais, sim, eles são excelentes, mas o que atrasa, o que afeta muito é a material. Vamos dar um exemplo, um pequeno exemplo. Uma pessoa, se ele hoje cair de um pé de árvore, ele pode ser socorrido. Mas imagina se o carro ficar sem combustível. Como é que podemos fazer com que essa pessoa possa ser socorrida? Ou uma pessoa grávida tiver com dor de parto. E no momento o carro dê algum problema na parte mecânica, não existe, não tem como levar. E vamos entrar para a parte do cuidado dos agentes de saúde. Eles pegam informações, entendeu? Lá na nossa aldeia tem esses profissionais, podemos dizer assim, multiprofissionais. Eles são formados em 4 equipes, entendeu? Que tem o que é formado, informado, parece que eu não sei como é a palavra, mas eu vou compor depois. Vocês vão entender que dentro da nossa unidade tem enfermeira e técnico de enfermagem,
dentista bucal, e também tem o auxiliar, e também tem agentes comunitários, as pessoas que pegam informações sobre os dados das comunidades. Mas dentro da nossa aldeia, eu não sei a quantidade certa, mas eu acho que existe essa falha entre comunicação entre o nosso responsável pelo, vamos colocar o município. O município, ele tem o dever de nos dar esse apoio, mas nós não temos esse apoio. E hoje em dia, um idoso não tem, tipo assim, um profissional preparado para cuidar dos idosos, entendeu? Que é a saúde do idoso. Não tem isso. Falta muita coisa dentro da nossa aldeia, porque a nossa aldeia hoje tem estrutura um pouco assim completa, podemos em termos de tecnologia. Hoje tem Wi-Fi, hoje tem profissionais lá, mas está faltando muita coisa. Principalmente um doutor, entendeu, doutor? Hoje na nossa aldeia está tendo visita, acho que por uma semana, visita do nosso doutor. Não tem um atendimento completo lá. E graças aos nossos medicamentos assim naturais, entendeu, da nossa cultura, a gente vive um pouco, mas isso não é 100%. Então, o indígena, ele precisa saber de remédios do mato, entendeu? Para poder viver. Hoje, os mais velhos têm mais conhecimento do que nós jovens, entendeu? O índio, ele vive muito porque ele tem conhecimento sobre os remédios medicinais da sua região. Mas quem tem conhecimento mais é os mais velhos, os anciãos. Hoje em dia, os jovens, poucos que têm esse conhecimento. E o que afeta muito muitas vezes, esse material, falta de material. Dentro da nossa aldeia, existe, assim, uma política, mas não é uma política que causa problema, entendeu? A gente os nossos lideranças, eles tentam comunicar com os outros lideranças da região, entendeu? Mas ninguém consegue porque as autoridades da cidade, eles não olham para nós. Em relação ao quê? A nossa terra. Entendeu? A nossa terra, hoje em dia, ela está totalmente ligada aos fazendeiros. Entendeu? Mas hoje eu estou aqui porque, graças a Deus, vai dar certo para nós. E o que atrasa muito, o que afeta a nossa comunidade, hoje, o que tem mais dentro da nossa comunidade é diabetes. Pelo que eu tenho conhecimento, o que tem mais é diabetes, hipertenso, entendeu? E nós não temos, assim, esses materiais para cuidar desses pacientes. E hoje em dia a gente está em luta sobre isso. Eu sei que não é só a nossa região, mas tem outras aldeias que vivem vulnerabilidade, né? O nome é assim. E isso afeta muito os povos indígenas. Tanto que tem povos que não têm esse acesso à cidade. Muitas vezes eles pegam doenças como malária, como hemorroide, são várias doenças que a gente não tem conhecimento de onde é que veio isso. E nós, indígenas, falta de conhecimento, muitas vezes não dá para o nosso controle não se curar com as ervas medicinais, medicinais. A gente precisa identificar essa doença dentro do nosso município ou de uma unidade que recebe nós postos. Mas não existe isso.
existe, mas é com maior dificuldade que a gente consegue ter acesso a essas unidades básicas dentro dos municípios. E é isso um pouco que eu falei. E o tema que eu coloquei aí, que é sobre a educação, entendeu? E psicologicamente, nós, indígenas, nós tentamos enfrentar barreiras, colocando uma vida melhor para nós. A gente tem que enfrentar barreiras e a gente tem que lutar para conseguir dar um futuro promissor para a nossa comunidade. E muitas vezes a ansiedade acaba nos tirando o foco, mas eu sei que hoje esse é o momento para eu expor um pouco do que a comunidade indígena da nossa região vive. E é muito bom colocar esse um pouco de tema que fala muito sobre a coisa. Ela tem uma contextualidade muito profunda, esses determinados sociais de saúde, entendeu? E nós vivemos, nós somos a comunidade, apesar de ter tecnologia lá, nós vivemos ainda numa sociedade completamente pobre, podemos dizer assim, pobre em economia, podemos dizer assim. Mas eu creio que daqui para alguns anos, eu creio que a nossa aldeia ela vai ter mais recursos, porque agora que nós estamos começando, entendeu? E eu fico feliz em estar participando com vocês desse evento e também agradecer a Deus, que Deus abriu essas portas para mim e creio que as pessoas que estão aqui vão pegar um pouco desse tema que eu escrevi. Se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma lida, esse tema eu fiz com um grupo meu, para a gente poder discutir, e eu pedi permissão de estar compartilhando com vocês. E é muito bom para nós, assim, falar um pouco da nossa cultura dentro da educação, nossos comportamentos, entendeu? Os indígenas são tímidos, podem dizer assim, nós, eu falo isso que eu sou um pouco tímido. E com a educação nós tentamos melhorar a nossa convivência, tanto dentro da aldeia como fora da aldeia. E é isso, se eu me esqueci de alguma coisa, ou se alguém tem uma pergunta, a gente está aqui para responder. Agora está aberta para as perguntas, pessoal. Podem colocar o seu microfone para falar e fazer qualquer pergunta ou para comentar. Interessante quando você estava falando sobre o diabético e talvez outras doenças como a malária e tal, que não tinham antes, né? A Aline está saindo, então obrigada pela sua presença, Aline. Mas eu acho que a razão, talvez, é porque antes não tinha esses problemas de saúde, correto? Vieram quando o povo de fora, que não eram indígenas, trouxeram aquelas doenças, né? Sim, sim, essa parte
uma parte um pouco longa, né? E essas doenças, elas surgiram quando os não indígenas, entendeu? Podemos falar assim da invasão do Brasil do começo de 1500. Exato, exato. E quando chegaram os portugueses, holandeses, aqui no território, nós começamos a ter essa doença. Mas antes existiam essas doenças, mas elas não afetavam muito no nosso corpo imunológico, entendeu? Mas hoje em dia, uma pessoa ele pega a doença, se ele não tiver conhecimento sobre o medicamento, a pessoa vai ao óbito, porque essas doenças são muito infecciosas, são muito virais também. E a causa dessas doenças é isso. Principalmente a diabetes, ela é, podemos dizer assim, já não é culpa da pessoa, dos não indígenas. Já é culpa da pessoa que não cuida da sua própria saúde. Podemos dizer assim, a açúcar ela é industrializada pelos brancos, entendeu? Mas isso Uhum, não quer dizer que o branco ele oferece açúcar para você, entendeu? É porque quando a pessoa come, ele come não, ele faz suas necessidades, como hoje tem café, hoje para tu fazer alguma coisa doce, saudável, tem que ter açúcar para ter isso. E não é só açúcar que afeta isso, tem a Coca-Cola também, tem também os doces, são principalmente o que afeta mais a nossa saúde para isso é o açúcar e o doce. Então, isso afeta muito. então, quis perguntar quais são algumas daquelas, eu estou anotando aqui no meu inglês, aí eu tenho que traduzir de volta para o português. Quando da geração que sabe mais sobre os remédios naturais da floresta, regionais, pode nos explicar um pouco mais de, assim, uma ou duas desses remédios naturais? Você pode, assim, como é que, se alguém tiver, ah, ficar gripado, alguma coisa, qualquer outra doença, ou se for, ah, tiver um corte grande ou quebrar o braço, a perna, como é que sempre foi na sua cultura indígena? Não sei se eu vou tentar falar um pouco, né? Tipo assim, eu não tenho conhecimento sobre esses. Eu conheço um pouco, principalmente da gripe, tem vários remédios, tipo assim, mas só conheço bem na nossa língua, mas em traduzir em português eu não sei, entendeu? Mas eu creio que eu vou passar para Denis esses remédios sobre a gripe, entendeu? Principalmente a gripe, ela tem. Pelo tempo do coronavírus, podemos colocar bem. No tempo da coronavírus, nós pegamos os crios que pegaram, entendeu? Porque foi no ano de 2020, parece que teve essa pandemia. Aí, tanto como jovens como idosos pegaram essa gripe. Mas só que ninguém sabia que era tal de coronavírus. Então, os mais velhos, eles pegaram uma sementinha também, de uma coisa que é muito preta, principalmente do meu povo, da minha casa, da minha família. Eu não sei o nome, entendeu, em português, mas tem o mais tradicional que usaram é o boldo, entendeu? O boldo, ele ajudou muito, entendeu? Que já é conhecido. E tem vários remédios que dentro da nossa comunidade,
quem conhece mais é os mais antigos, mais velhos. Então, eu não conheço muito bem os nomes em português. Uhum. Mesmo sem Mas, saber os nomes em português, Alex, quando alguém com coronavírus foi tratado, ficaram melhor com essa. Foi uma erva ou planta ou um chá? Ou foi como é que foi que fizeram para melhorar? E as pessoas melhoraram? Ou, assim, no início, tinha muita gente ao redor do mundo ficando tão doente que estavam até muito tempo doente ou até morrendo. Foi assim na sua ideia ou as pessoas melhoraram com o coronavírus? Eles melhoraram? está perguntando para mim? Sim, sim. Achei que era prudência. Pode repetir um pouco para mim, porque não entendi. Está tendo barulho aqui, Beck. Um som alto aqui. Não sei se Quando vocês estão alguém ouvindo. de, de sua sua aldeia teve coronavírus, sem até saber o que era, e foram tratados com alguma coisa natural, eu acho que talvez uma erva ou um remédio natural, eles melhoraram do próprio Sim, coronavírus? o próprio coronavírus. Podemos dizer assim que o mais fácil que eu conheço até no momento é o boldo. E tem uma semente, eu não sei o nome do pé, mas é uma semente que a minha família também tem alguns da nossa aldeia. Eles tiraram essa semente, entendeu? Aí bateram, e aí tiveram que mastigar para engolir um pouco de, do gosto azeite, né? Que é como posso dizer, eu não sei bem a palavra específica sobre isso, mas só que ela ajudou muito para melhorar a gripe, entendeu? Porque o pessoal estava com dor de cabeça, com febre, e com falta de ar, e com falta de paladar, a gente não estava sentindo o cheiro, o gosto, comida de nada. Aí bem que dentro dos nossos olhos, aqui, o nosso, podemos dizer assim, lacrimão, a gente sentia uma dor que é dentro, entendeu? Que é uma dor imensa, intensa, entendeu? Mas, graças a Deus, com essa ajuda o que mais também ajudou foi o boldo, entendeu? O que eu mais fiz foi o boldo. Mas sim, existem outros remédios, mas só que eu só conheço na nossa língua, em português, eu não consigo traduzir. Mas assim que eu souber, eu sei que eu vou repassar para vocês, porque eu peguei o contato teu agora e eu vou mandar para vocês. Você pode ficar. Vou voltar para a aldeia só nas férias, entendeu? E daqui para lá a gente vai estar conversando aí, eu vou estar mandando para vocês mais. Ótimo. Mas é isso, melhoraram muito. Pode falar disso. Eu fico feliz em saber disso. É uma maravilha. E isso mostra que isso é talvez uma superioridade que o povo que tem toda a tecnologia e pensam que sabem muito e muita informação, e ainda muitos morreram. E, e na sua aldeia, as pessoas, espero que todos melhoraram, ou pela maior parte melhoraram. Denis, você queria falar alguma coisa? Talvez Damiana ou Amanda que queriam fazer uma pergunta, um comentário também? Só para esclarecer um pouco, né?
E em razão disso, eu venho aqui, entendeu? Eu estou numa luta assim, de lado emocional também, e também uma luta corporal, entendeu? É a fraqueza, entendeu? Eu estou aqui, graças a Deus, ao ver o nosso povo passando. Por isso, eu me inscrevi para cá, para tentar ser um médico, entendeu? E eu consegui, graças a Deus, e eu estou nessa luta. Eu já estou com um mês aqui na cidade, entendeu? E estou gostando muito da disciplina, mas além de estar gostando, não é fácil, mas a gente vai conseguir, graças a Deus. E é isso, estou aqui para aprender sobre isso, também para aprender o que os mais velhos usavam dentro da nossa lei quando a pessoa fica doente. E eu pegando isso vai ficar melhor para mim, para poder ajudar outras pessoas. Porque eu tenho um sonho de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. E eu queria falar um pouco sobre, eu quase ia me esquecendo, sobre de como as pessoas quebravam a perna ou, tipo assim, tiver um, um machucar, por exemplo, um tornozelo, se tu machucar ou tiver saído fora do lugar, tem uma coisa assim que tem como para curar, né? Que é o pé de jatobá. Não sei se o Denis conhece jatobá? Que é o jatobá jatobá que fica dentro de uma de um, podemos dizer assim, de floresta na Amazônia. Fica aquele pé de jatobá que fica dentro da floresta mesmo. E tem uma casca que a gente tira, e a gente tira o óleo dela, e a gente coloca no fogo o óleo dela para a gente tira o óleo dela, coloca no óleo para a gente poder fazer, ela vai se formar tipo assim, tinta preta e grudenta. Então, ela ajuda muito, entendeu? Para a cura da pessoa. A gente teve, assim, situações que ocorreram dentro, e eu tive essa oportunidade de pegar um pouco de jatobá, de ver esse remédio de jatobá. Só que eu não sei fazer ainda, mas eu vou ter esse conhecimento de fazer, entendeu? Porque eu estou estudando para isso, estou lutando para isso, estou chorando para isso. Então, eu vou ter esse conhecimento e vai ser facilidade para mim, porque o que eu vou tentar vou conseguir levar daqui vai ser melhor para mim, entendeu? Então, esse pé de jatobá, ela é fundamental para pessoas que quebram um pé, que fratura, entendeu? Uma fratura, podemos dizer assim, um exemplo de 2 centímetros de fratura na perna. Ela pode curar, ela consegue, tipo assim, ela consegue emendar ela, entendeu? Porque ela tem uma força que eu não sei explicar, entendeu? E tem uma transformação que é diferente. A gente passa por dentro, não, por fora, mas lá por dentro ela consegue, eu não entendo, ela consegue acumular essa fratura, entendeu? E aí ela fecha, a fratura fecha, entendeu? E isso eu consegui presenciar dentro da minha comunidade, entendeu? E a minha avó sabe fazer, mas eu não sei fazer, porque talvez falta de interesse também. Mas hoje eu estou tendo esse interesse por causa da saúde que eu estou querendo exercer dentro da minha comunidade. E é isso. Pode falar, Denis. A Amanda queria falar? Pode falar primeiro. Eu estava só ouvindo aqui ele falando do jatobá. O meu avô, ele procurava também, ele fazia chá da casca do jatobá com outras ervas. Ele falava muito de unha de gato, de sapucaia, ele fazia também esse chá, assim, aí eu me lembrei. Era isso. Muito bom.
Primeiramente, eu queria expressar a alegria ver Alex aqui novamente falando com a gente no Intercultural Online. Ele foi um dos primeiros para se apresentar e deu para perceber, assim, cada vez na minha própria vida, quanto mais eu falava em público, parece que a gente cresce, a gente tem uma facilidade de articular ao passar do tempo. E eu tenho visto esse crescimento no Alex, que alegra muito. Para terminar esse, ah, esse pingo de ouro aqui que você estava falando. Eu admiro o que você está fazendo, Alex, e estou apoiando em pensamentos e orações e a, a sua determinação para estar longe de seu povo e na cidade com o que você tem que enfrentar para, assim, culturalmente, para morar na cidade, que eu sei também como é diferente de ir para um lugar para o outro, ficar longe de quem você conhece e para ir para continuar os estudos. Eu fui muito longe de minha família para vir para a faculdade, mesmo eu parecendo, né? Eu me sentia mais à vontade no Brasil naquele tempo, porque eu morava no Brasil e eu nasci no Brasil, então sou brasileira também. Mas quando eu vim aos Estados Unidos, eu tive a aparência de americana, mas não me sentia americana por dentro. E meu coração ainda continuava no Brasil e continua ainda hoje, mesmo eu perdendo um pouco assim a habilidade de falar. Mas comendo, acho que é assim que diz no português, comendo a você por tudo que você está fazendo, Alex. E eu aprendi muita coisa hoje por tudo que você compartilhou conosco. Eu acho que Denis poderia, talvez agora, continuar o que ele estava dizendo quando caiu. A internet estava um pouco ruim, eu estava numa projeção não muito legal. Mas só dizendo que fiquei muito feliz a participação do Alex, o desenvolvimento dele, ele tá no meio de uma povo assim, não dele, mas ele faz você crescer de qualquer jeito. E eu lembro quando morava na aldeia, tinha a filha do cacique, que é cacique hoje. Ela estava com o filho na boca e nós oramos, mas também orei se tiver alguma medicação ou remédio disponível que o Senhor traria ao nosso conhecimento. Então, no dia seguinte, o Mozart estava na porta da escola e eu perguntei, como está sua filha? Ele falou, não está bem. Faz 2 meses que estava com o filho na boca e não estava mamando e estava muito magra. Aí o diretor da escola estava conversando com ele, ele virou para ele e começou a perguntar na língua. Aí ele olhou para mim, eu conheço remédio no mato. Amanhã tem sede, você não pode olhar para a árvore, você tem. Acho que ele volte logo, mas para terminar também. Mas agradeço a presença de todos. Denis pode continuar. Eu nem sei onde eu parei, mas enfim. Você estava falando do neném que estava precisando. Na boca. Aí o diretor da escola ele explicou que tem uma certa árvore que a gente pode pegar, só que tem mais certo respeito o protocolo que a cultura tem para você conseguir essa medicação. Se você não cumprir, ela não vai render
o produto que vem da árvore. Nós fomos lá, pegamos, e no menos de 2 dias, o Mozart falou que a filha dele já sarou as feridas da boca e já estava conseguindo mamar e já estava no caminho para melhor. Então, meu desejo é que não precisa ser nós, da nossa organização, mas eu desejo ver que os próprios indígenas possam ter sua própria estrutura para poder pesquisar as plantas medicinais e pesquisar as coisas que podem ajudar a melhorar a saúde das pessoas. Então, quem sabe, é uma coisa que você pode pensar, orar e ver se o Senhor direcionar você, mas eu gostaria de ver e ajudar de alguma forma, poder ver isso ser realizado, porque eu acho muito importante. Pensando que o conhecimento de cada povo é protegido, porque de alguma forma tem que ser entregue de volta para cada cultura, cada povo, o seu conhecimento. E não é só pegar e uma pessoa ganhar em cima disso, mas é para o bem-estar e também é algo que pode ser fornecido pelos povos indígenas no futuro. Eles podem dominar, quem sabe, o campo de medicina. Fala isso, eu não pude participar porque estou na correria aqui, mas estou muito feliz de você estar aqui e a Linda fazendo essa apresentação hoje. Agradeço a todos, se não tiver mais algum. Agradeço a todos, se não tiver mais algum. Peraí, tá o eco agora. Alex, se você queria dizer mais uma palavra para terminar, antes da gente encerrar. Eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Encerrar. Só queria agradecer mesmo essa oportunidade de estar fazendo esse pouco de trabalho com vocês e também com o Denis também. O Denis, podemos dizer assim, que ele foi uma pessoa muito importante na minha, podemos dizer assim, na minha carreira emocional, entendeu? Hoje eu estou aqui com esse pensamento diferente, graças ao conselho de Denis, entendeu? Eu tenho crescido muito com eles, entendeu? O Denis, ele é um articulador nato, entendeu? Podemos dizer assim. Então, esse é o dom dele, e graças a Deus, sim, que nós conseguimos esse caminhar daqui, eu creio que nós vamos ajudar muito, entendeu? Esse intercultural, entendeu? Eu quero permanecer, entendeu? Fazendo trabalho. E é isso. Amém. Ótimo. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e tudo que a Alex compartilhou. Então, bom resto do fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.